Oi, pessoal! Hoje vamos comentar um trecho bem interessante do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que muitos de vocês devem conhecer e que trata de um assunto que temos tratado aqui no canal também, que é a questão do amor e da dessacralização do amor. Óbvio que não segundo muitos dos vieses que temos tratados aqui, mas o Schopenhauer foi o primeiro filósofo a pensar a questão do amor, digamos assim, de um modo mais sistematizado, certo? Em sua obra denominada no Brasil como um texto separado, Metafísica do Amor, mas que no alemão é Metafísica do Amor Sexual, e que na verdade está dentro de uma obra maior do Schopenhauer. Então, eu peguei um trecho aqui que na verdade não necessariamente está não é um trecho, digamos assim, interno ao texto completo do Metafísica do Amor, mas que é um problema que ele desenvolve lá também, principalmente lá, tá? Principalmente neste livro, que é a questão das harmonias fisiológicas, ou da harmonia fisiológica e do amor com sua relação a isso, ou em sua relação com isso, que é algo que tem tudo a ver com parte do tema que estávamos tratando. Por quê? Porque estávamos tratando, como eu disse, sobre a dessacralização do amor na contemporaneidade. Mas esse texto já do Schopenhauer traz uma determinada visão que também leva a certa dessacralização ou uma visão mais realista, digamos assim, do fenômeno amor. Eu diria até uma visão mais crua, por assim dizer. Então acho que vai ser bem interessante para acrescentarmos aí a discussão que já estávamos travando aqui. Então eu vou colocar no trecho exatamente que é este aqui. Ó. Então ele escreve o seguinte: o título do fragmento é Ele não é o culto da beleza. Ou seja, o amor não é o culto da beleza, então ele já começa. Esse título, não sei exatamente se foi ele que escreveu, porque aqui é um livro de fragmentos, né, escritos pelo Schopenhauer, mas cujos títulos não necessariamente então foi ele que deu. Mas o título aqui é algo que resume um pouco do fragmento, um título, portanto, bem pensado. Né? Então, quer dizer, o amor não seria o culto da beleza, conforme se pode pensar de um modo idealizado, certo? E, portanto, de um modo mais dessacralizado, ele não seria, portanto, um culto da beleza. E por que não? Porque o Schopenhauer explica aqui então para a gente. Ó. Agora sim, nas palavras de Schopenhauer. O amor é para vós como uma religião. Vós credes, quando estáis amando, render-se ao culto da beleza e alcançar os conceitos celestiais. Não vos embriagueis de palavras. Não. Vós estáis simplesmente, ainda que sem o saber, resolvendo um problema de harmonias fisiológicas. Então eu vou fazer aí os comentários acerca desse fragmento e depois explicar um pouco para você essa questão das harmonias fisiológicas a partir das coisas que eu li dentro da Metafísica do Amor, do Schopenhauer. Então é interessante que ele já abre esse fragmento com o seguinte, né? O amor é para vós como uma religião. Então, ele já tinha essa consciência do idealismo que envolvia o amor no seu sentido romântico, que é algo que já estávamos falando aqui no canal, certo? Uma crítica a essa questão do amor no seu sentido mais romantizado. Então, quando ele fala isso, o amor é para vós como uma religião. Então, quer dizer, é algo muito adorado, né? Que se trouxe culturalmente como algo a ser venerado. E isso a gente pode ver que, na verdade, foi trazido em grande parte pelas questões religiosas, certo? Que trouxeram o amor como um centro no seu sentido valorativo. Não que o amor não seja um centro da vida em certo sentido, né? Já que a reprodução é um centro. Mas nesse sentido, o amor é centro enquanto reprodução, ou seja, enquanto algo que não necessariamente tem o seu valor no seu sentido sentimental romântico. Né? São coisas distintas. Então, essa centralidade do amor enquanto um valor a ser
sempre passar para frente de modo idealista, ele é trazido pelas religiões, digamos assim, e expande-se de determinada forma, obviamente, para além da questão religiosa, né, principalmente da cristã, se expande para além dela e adentra todos os recantos, digamos assim, né, da sociedade e, por exemplo, ele adentra a questão, inclusive, da política. Né, porque se a gente pega o Estado, por exemplo, enquanto ente amoroso altruísta, é uma ideia que vem dessa valoração do amor enquanto ideal. Ou seja, então o Estado deve ser o ente que, se as pessoas não são amorosas umas com as outras, ele vai ter que obrigar elas a ser, digamos assim, através de um altruísmo forçado, né, por meio dos impostos e daí em diante. Então a gente vê que essa ideia idealista por trás do amor, ela contamina todos os recantos da cultura. Chega, por exemplo, na música, né, a gente sabe hoje que 90% pelo menos das letras de música são sempre sobre isso. Né, mas não no amor em vários sentidos, mas muito no amor no seu sentido mais idealizado, digamos assim, certo? Então, culturalmente, isso também tomou um aspecto que, obviamente, sempre existiu na cultura. Se a gente pegar os gregos, romanos, etc., a gente vai ver que o amor estava ali. Mas raramente ele vai estar como um elemento principal, certo? Ele vai estar ali no meio de uma trama, mas como um elemento, na maioria das vezes, secundário. Né? Quando a gente lê, por exemplo, os livros sobre o amor, por exemplo, de Ovídio, né, que é o poeta latino, a gente vê que ele já pensa o amor de um modo desacralizado, por assim dizer. Quando a gente lê o Petrônio, a mesma coisa. Não vai trazer o amor como algo idealizado, romantizado. Mesmo em Platão, quando a gente lê no Banquete, não é uma idealização completa do amor no sentido moderno. Quando a gente lê também as narrativas antigas, tinha ali casais, o amor ali no meio de algum modo, certo? Mas o peso maior era dado muito mais para outros aspectos, por exemplo, para os trechos mais heróicos, né? Para as virtudes do homem, para a questão das guerras, para ou mesmo as questões filosóficas, certo? A isso era dado um valor muito maior. Tanto que, como o próprio Schopenhauer mesmo vai dizer na Metafísica do Amor, ele abre dizendo que os filósofos não deram um olhar muito aprofundado para o amor. E ele vai parar para pensar por quê. Mas essa própria observação dele já nos diz que os filósofos da antiguidade já não estavam tão preocupados com isso. Mas por que eles não estavam tão preocupados? Justamente porque o amor ainda não tinha tomado esse aspecto idealizado a ponto de tomar toda a cultura. Então, quando o Schopenhauer já faz essa observação, é porque ele já está numa cultura que traz o amor nesse seu sentido exacerbado. De fato, né, o Schopenhauer está ali naquela época do romantismo, que a gente chama em termos históricos, né, que é o século XIX. A transição entre o classicismo e o romantismo, quem faz é o Goethe, em termos da literatura, da filosofia, por assim dizer. Claro, muito mais dentro da literatura, né, porque o Goethe escrevia mais livros voltados a romance, poesia e daí em diante, mas toda a questão do pensamento, né, já estava estruturada, portanto, também interno à filosofia ali. O Goethe é da época do próprio Kant, mas quem então vai tomar isso de um modo mais sistemático é o Schopenhauer. Mas então, quem faz a transição, principalmente nessa questão do pensamento, é aquela época do Goethe, certo? Que é do classicismo romantismo. Então, o Schopenhauer, como ele é posterior ao Goethe, ele chegou a conhecer o Goethe, mas ele é mais novo que o Goethe. Ele então pega já o que a gente chama de romantismo. Então a gente pode ver isso, tá? Que esse primeiro trecho de Schopenhauer, o amor é para vós como uma religião, já expõe tudo isso que a gente está vendo até hoje, né? Ou seja, o amor sendo tratado de um modo completamente idealizado, que portanto adentrou as questões até se tornar quase como uma religião mesmo, ou seja, as pessoas rendem culto a isso. Que é o que ele fala então posteriormente aqui, ó. Vós credes, quando estáis amando, render-se ao culto da beleza e alcançar os conceitos celestiais. Então ele está pondo aí, obviamente, de um modo poético, certo? Mas é bem interessante, né? Então, o que a crítica que ele faz aí? É que vocês creem que é isso. Ou seja, vós credes, quando estáis amando, render-se ao culto da beleza.
e alcançar os conceitos celestiais. Ou seja, estão fazendo uma coisa, mas que na realidade é outra. Por quê? Então ele continua. Não vos embriagueis de palavras, ou seja, isso são só palavras. Não, vós estáis simplesmente, ainda que sem saber, resolvendo um problema de harmonias fisiológicas. Então, é interessante que justamente ele coloca aí toda a questão romântica de um lado, mas de outro ele coloca o que realmente está acontecendo por trás disso. E um trecho que isso é revelado de um modo bem esclarecedor, por exemplo, na metafísica do amor dele, é quando ele fala que, na verdade, a natureza ela usa as pessoas, ou seja, usa os seres humanos, para a reprodução. Ou seja, ele tem um conceito que chama de gênio da espécie, tá? Não precisamos adentrar aqui nesse conceito de Schopenhauer, mas basicamente ele acha que existe uma força interna às espécies, certo? Isso vale para todas as espécies animais, né? Onde os indivíduos são levados a outros, digamos assim, né? No caso aí dos humanos, no sentido da reprodução. Claro, de outras espécies também, né? No sentido da reprodução. Hoje a gente sabe que é uma questão muito relativa à questão genética, certo? O próprio Dawkins, na hora que vai escrever o gênio egoísta, quando escreve, né, o gênio egoísta, vai trazer um pouco disso, né, que a gente, na verdade, nós somos máquinas de reprodução dos próprios genes. Então é como se o gene nos usasse. Schopenhauer ele já tinha um insight sobre isso, apesar de não ter a questão genética na época dele, mas como se algo estivesse usando a gente para a sua reprodução, digamos assim, né? Então ele fala que o amor, em parte, é uma ilusão que vai proporcionar a existência disso. Né? Mas quando ele joga isso, na verdade ele já está quebrando o amor romântico na sua raiz. Por quê? Porque ele já está falando, olha, isso é na verdade algo de teatral. Então ele usa inclusive isso na hora de descrever a relação entre homem e mulher. Ele fala assim, a natureza ela coloca a mulher como bonita para o homem e daí em diante, né? Como um efeito teatral. Por quê? Porque na verdade, ela usa como se a natureza estabelecesse isso para que o homem fosse enganado, digamos assim, né? Para reproduzir, certo? Mas depois vão vir todos os conflitos do amor, por assim dizer. Por quê? Porque, na verdade, aquele engano ali é só para a relação sexual, por assim dizer. Só que a gente sabe que toda a relação entre homem e mulher, e, enfim, entre as relações amorosas, elas não são sexuais, por assim dizer. Né? Apenas. Elas têm todo um aparato, toda uma relação no seu entorno. Mas é essa a relação que complica as coisas, não o sexo em si, né? Geralmente. Então ele fala, a natureza ela gera esse efeito teatral que nos faz unir as pessoas. Só que depois é que todos os problemas vêm. Então é por isso que ela nos engana, digamos assim, para então a gente conseguir reproduzir. Porque sem esse engano a gente não se reproduziria. Ele tem uma visão pessimista, ou pelo menos realista, né, ao observar essas questões. Ele vai mais longe e fala, por exemplo, não, por que as pessoas sofrem tanto por amor? Porque, na verdade, o fim da espécie, ou se a gente pensar aí no caso do Dawkins, o fim das questões genéticas, ou como vocês quiserem pensar, né? Mas segundo ele, ou seja, as finalidades das espécies nunca é o indivíduo, mas sim a reprodução de si mesmo. Então, como os indivíduos estão sendo usados para esse processo, não interessa para a natureza se eles estão sofrendo. Porque o que interessa para eles é só se eles estão reproduzindo. É como se fosse assim, olha, você reproduz aí e depois você que se lasque. O que acontecer depois da reprodução é o problema, não é meu. O que importa para mim, né, eu estou falando como se fosse a natureza, né? A natureza diria, segundo Schopenhauer, bom, o problema é seu. Você vai ter o filho e tudo que depois que vai vir, o problema não é meu, eu só quero que você se reproduza. Então, Schopenhauer ele traz isso, né? E justifica parte aí dos conflitos que para ele eram inerentes às relações, justamente porque, em grande parte, a finalidade da união não é a união. A finalidade da união é a reprodução. E uma vez que a reprodução se estabeleceu, não haveria mais motivos para a natureza criar coisas para que as relações tivessem paz, digamos assim. E é bem interessante. Então ele fala que tudo isso, aí ele começa a notar as questões fisiológicas, e por isso que em parte ali já vamos entrar na questão das harmonias fisiológicas. Então ele vai falar, em parte a natureza estruturou tudo dessa forma. Então ele fala assim, por exemplo, por que as mulheres, no geral,
Aí ele dá, antes, na metafísica do amor, ele dá exemplo de outros animais. Então, por que determinado ser, por exemplo, que voa ali, uma libélula ou algum desses tipos de insetos, eles perdem o casulo depois que eles ganham a asa e daí em diante? Porque tudo é uma certa estruturação temporal para que o ser ele vai adquirindo, uma vez que ele cumpre determinada finalidade, ele continua o seu processo de um outro modo, certo? Então, no caso humano, ele fala, por exemplo, as mulheres tendem a perder beleza quanto mais filhos têm. Por quê? Porque a beleza ela seria um instrumento para o filho vir, né? Ou seja, para atrair, obviamente, homens e concluir o sentido da espécie, que é a reprodução. Mais uma vez, naquela visão de que a finalidade da espécie seria a reprodução e não a beleza do amor, né? Ou nas palavras dele, o culto da beleza, certo? Esse culto da beleza ele seria apenas o início. Então, uma vez que a mulher teve e usou esta beleza para os seus fins, a natureza vai retirar essa beleza dela. E é por isso que ela perde a beleza, inclusive, mais rápido que o homem, geralmente. A mulher, com a idade, ela tende a perder mais rapidamente, né? Se a gente compara as idades, do que o homem em geral, tá? Estou falando numa perspectiva geral, claro que em termos individuais a gente vai ter aí, né, homens que ficam mais velhos mais rápido e vice-versa. Mais velhos no sentido da beleza corporal, né? Da consistência também, né? Enfim. Então, é bem interessante isso, né? Então ele começa a estruturar, a notar todas essas questões desse ponto de vista. E que então faz essa questão do amor ir perdendo o seu lado mais idealizado, por assim dizer. Certo? Porque se tudo está estruturado para a reprodução e não necessariamente para a harmonia intelectual ou psicológica ou da vida em geral, né? Ou seja, para ele não estaria estruturado para essas harmonias, mas para as harmonias fisiológicas, então a gente começa a ver as relações de um modo menos idealizado. Né? Quando a gente começa a pensar por esse lado também junto com Schopenhauer. Claro que aqui eu não estou falando que ele está, né, absolutamente certo e tal, mas é uma perspectiva interessante para a gente também começar a reparar as relações desse lado. Aqui no canal eu tento trazer muitas vezes para vocês perspectivas, né? Não são verdades absolutas. Né? Por exemplo, esse problema de gênio da espécie de Schopenhauer é um conceito problemático, digamos assim. Né? Eu teria críticas a fazer esse conceito, não é o caso do vídeo aqui, mas que não deixa de ser um conceito interessante, né, para se pensar essas coisas, ou para explicar todo esse sistema. Tá? E aí, por fim, então, ele fecha, ainda que sem o saber, vós estáis simplesmente, né, quando estão ali, né, nesse culto da beleza, no amor e etc., resolvendo um problema de harmonias fisiológicas. É interessante que resolvendo um problema parece ter um problema matemático, certo? De harmonia entre questões geométricas. Né? Mas é um pouco nesse sentido mesmo. Ou seja, a gente acha que está fazendo algo muito romântico, mas na verdade só está dentro de algo maior, segundo Schopenhauer, estabelecido pela natureza, onde a gente está resolvendo problemas de harmonias fisiológicas. E ele vai mais longe nisso, ou seja, para além dessa questão simplesmente da beleza da mulher e do homem, que um atrai o outro, né, para a reprodução, e diz inclusive que os tipos de atração entre pessoas distintas se dão segundo as necessidades dessas harmonias fisiológicas. Então, na metafísica na metafísica do amor, ele vai... Eu disse metafísica do belo, porque ele também tem um livro que é chamado, tá? Metafísica do belo. Então, na metafísica do amor, ele também vai trabalhar essa questão de que, por exemplo, porque, segundo ele, homens mais altos tendem a se atrair por mulheres mais baixas e mulheres mais baixas por homens mais altos, certo? E mulheres mais altas por homens mais baixos. Ele tenta explicar esse tipo de coisa, que é bem interessante. Então, por exemplo, ele joga o conceito, ou introduz o conceito de caráter da espécie. Ou seja, a espécie humana, para ela ter a sua constituição fisiológica determinada e ter os seus limites fisiológicos, ela precisa de certo caráter, ou seja, ela tem um certo caráter.
Né? Caráter em qual sentido? No sentido de que, por exemplo, se os humanos eles não têm 3 metros de altura. Eles têm entre, sei lá, 1,5 m e 2 metros. Né? Passou disso, você já está fora, digamos assim, do caráter da espécie. Né? Se um homem tiver 2,5 metros, ele já vai ser um gigante, digamos assim, ele quase é considerado inumano, né, por assim dizer. Certo? Então, o caráter nesse sentido, de que existem questões, né, limites fisiológicos para que se determine que aquilo é uma espécie e não outra coisa. Certo? Então, ele introduz esse conceito de caráter da espécie e fala que essa questão da atração mesma entre pessoas de alturas distintas ou até pesos distintos também, e daí em diante, todas as relações têm a ver com uma harmonia fisiológica. No caso, por exemplo, de um homem muito alto se atrair por uma mulher mais baixa é justamente para conservar o caráter da espécie. Por quê? Porque se homens muito altos forem atraídos por mulheres muito altas e eles se reproduzirem, eles vão estar indo além do caráter da espécie, vão formar, por exemplo, gigantes. Certo? Ou pessoas muito baixas, sempre atraindo a si mesmas, elas vão formar um tipo de humano muito mais baixo e isso aí a longo prazo iria, digamos que, destruindo o caráter da espécie. Então, para regular isso, para a espécie autorregular, há esse tipo de atração entre pessoas, muitas vezes com características distintas. Então, é muito interessante que é a primeira vez na história, inclusive da ciência mesmo, né, da filosofia da ciência, que alguém vai começar a pensar essa questão da atração entre os corpos e a questão do amor desse ponto de vista específico. O que vai, inclusive, influenciar aí muitos, inclusive cientistas posteriores. Né? O Schopenhauer influenciou muitos cientistas, né? E não só filósofos. Inclusive, grande parte do desenvolvimento da neurociência ali no início do século XX se deu porque muitos cientistas leram Schopenhauer e Schopenhauer já começaram a tratar o cérebro de um ponto de vista mais material mesmo, né? Menos cartesiano, digamos assim, de ficar opondo, né, a questão do dualismo, né, e começar a ver o corpo de uma maneira mais material, por assim dizer, certo? E também ele observa essas outras relações desse ponto de vista um pouco mais biológico, né, que é algo que vai influenciar também os biólogos posteriores. E, como a gente sabe, ele influenciou muito o próprio Freud. Né? Então, aí, tanto a psicanálise, mas também a medicina tem algo de Schopenhauer bem interessante, que é desde a questão do inconsciente, mas que também adentra outros campos. Certo? O próprio Schopenhauer estudou um pouco de medicina, né? Para quem já leu aí a biografia dele. Então, é bem interessante isso e acredito que essa questão das harmonias fisiológicas possa acrescentar nessa discussão nossa acerca do amor e da dessacralização do amor, justamente para nos dar uma outra perspectiva, né? Ou seja, de que parte dessa dessacralização pode nascer também dessa visão um pouco mais realista acerca da atração entre os corpos, do fato da natureza meio que enganar, digamos assim, através da beleza, né, para outros fins que não apenas a beleza, ou mesmo o prazer, né, porque o prazer é apenas momentâneo. Então, tem muitos temas que podemos associar a isso aí. Beleza, pessoal? Então, por hoje, não vou delongar muito para ficar um vídeo muito grande, mas queria apenas introduzir alguns desses conceitos de Schopenhauer e quem sabe mais para frente também podemos já introduzi-lo em meio a outras discussões do canal. Então, por hoje é isso. Até a próxima. Abraço.